90, então, isso só vai ser cunhado em 90. E como é que isso só aconteceu no passado? Busquemos a historicidade, então. No período chamado de Brasil Colônia, as políticas de atenção à criança em situação de abandono é que tiveram início. Porém, foi no ano de 1726, século XVIII, que foi instalada a Santa Casa de Misericórdia, na Bahia, e lá um instrumento muito interessante que foi usado até o século XX. Então, nós estamos falando do século XVIII. Até o século XX, esse instrumento foi utilizado. Que instrumento era esse? Era chamada de roda dos enjeitados, ou roda dos expostos. O que era isso? Era um dispositivo, como que um barril, que ficava preso ao muro da Santa Casa de Misericórdia. Esse barril tinha uma abertura que ficava para o lado de fora, né? As mães que abandonavam os seus filhos colocavam lá dentro desse dispositivo, giravam, e aí então a criança aparecia do lado de dentro da casa, ou da Santa Casa de Misericórdia. Essa foi a política pública utilizada para enfrentar a situação de abandono até a elaboração dos primeiros códigos, né? E os códigos de menores, que vai acontecer lá pelos idos de 1926. Né? Só na Constituição de Vargas que as coisas vão começar a construir alguma coisa, já aí, década seguinte, na década de 30. A década de 20, então, fazendo um pulo aí histórico, pois haveria alguns pequenos detalhes, mas, de qualquer forma, basta saber que a situação de abandono foi tratada dessa forma. Né? As Santa Casas, as instituições de caridade, sobretudo religiosas, é que atendiam e formavam os chamados orfanatos, né? Via de regra da instituição católica. A década de 1920, como eu falei, que foi a precursora, em 1927, foi a década mais racista que nós tivemos em nossa história. É o período onde se disseminava a ideia da eugenia, que era o melhoramento da raça, né? Da higienização, né? E essa ideia dos higienistas era eliminar tudo aquilo que fosse um problema. E, portanto, crianças, adolescentes, chamados de infratores ou delinquentes, eram geralmente abandonados à sua própria sorte ou encarcerados como criminosos, no mesmo modo como os adultos o eram. Esse período foi realmente um período muito difícil. Para se ter ideia, figurou na Constituição de 1932, de Getúlio Vargas, que era dever do Estado fomentar o melhoramento da raça e que, portanto, eliminaria-se, né, pelas entrelinhas, a determinados fenótipos da raça humana. Vai ser só, então, pulando bastante, em 1964, na ditadura militar, é que surgem aí as fundações de bem-estar do menor e a Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor, que é a FEBEM. Instituições muito famosas pela truculência, pelas fugas constantes e principalmente por não conceber uma ressocialização de maneira nenhuma. Em 79 esse código é reformulado e foi só em 1988 que pela primeira vez na história do Brasil, perceba, desde o século XVIII até o século XX, foi só em 1988 que figurou na Constituição Federal do Brasil, o artigo 227, que diz que é dever da família, do Estado e da sociedade assegurar o direito à criança, ao adolescente e ao jovem. E aí ele cita uma série de direitos, né? A vida, a saúde, alimentação, educação, lazer, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária. E aí tem uma inovação fascinante. Além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É a primeira vez que isso aparece na legislação brasileira. É a primeira vez que os adolescentes, crianças e adolescentes são tratados como sujeitos de direitos e que o abandono passa a ser crime. Da lei de 88 deriva uma série de outras, como o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Meu tempo está acabando.
Por que existe ainda o abandono? O abandono é essencialmente uma razão cultural e também econômica. A razão cultural prevalece da mesma maneira como lá em 1700 e alguma coisa, 1728, em que havia o abandono. E qual era a razão cultural? A razão cultural era a seguinte: como pode, 1726, como pode uma mãe ter tido um filho de fulano? Então, para não manchar sua honra ou seu futuro, abandona. Então, é uma condição cultural e social que não interessa à mãe ou à família como um todo criar a criança. A segunda razão, também muito comum, é a impossibilidade de criar a criança por conta dos recursos financeiros, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que não é situação suficiente para retirar a guarda ou abrigar uma criança a insegurança alimentar ou a pobreza. E é dever do Estado suprir isso de modo que a criança ou adolescente possa permanecer em sua família. Mas isso só na década de 90. Assim, o abandono, por razões culturais e sociais e por razões econômicas, seguem acontecendo. Todos os dias, há crianças sendo colocadas em latas de lixo, colocadas na casa, na frente de uma casa bonita, esperando essa mãe que essa criança venha a ter um futuro melhor. Eu poderia falar muito sobre abandono e sobre acolhimento, mas depois voltaremos a esse tema. A gente vai fazendo um bate-bola aqui. Obrigada por enquanto, então. É interessante esse histórico, né? Das razões que você apresentou. E eu queria passar, então, para a Michelle, para ela fazer também essas considerações em relação ao abandono animal. Acho que eu nem sei se eu uso até os 5 minutos, se eu já quisesse até continuar, porque estava bem interessante ver, porque é um lado que a gente não conhece muito, né? É bem bacana a gente escutar um pouco sobre isso. Mas eu vou falar então rapidinho para a gente introduzir da onde que vem essas pesquisas sobre abandono, o que a gente tem hoje. Então, por que hoje a gente tem estudos, né, sobre abandono? Então, começou lá nos Estados Unidos, então o que eles começaram a verificar? Lá nos Estados Unidos a gente tem uma política muito forte dessa questão dos abrigos dos animais, né? Então, o que eles começaram a perceber? Entrava muito animal e eles tinham que fazer a eutanásia desses animais. Então, nessa tentativa de diminuir a quantidade de animais que eram eutanasiados nos abrigos, eles começaram a tentar pensar em alguma maneira. Por que esses animais estão entrando nesses abrigos, né? Então, daí que surgiu os primeiros estudos sobre o abandono. Então, quando a gente fala de pesquisa sobre abandono, não é propriamente o abandono, porque, assim, esses dados, eles vêm desses abrigos. Então, em alguns países do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, os abrigos, eles funcionam de uma maneira um pouco diferente. Não são todos, tá? Mas alguns, eles aceitam que o tutor leve o seu cachorro e abandone no local, e deixe no local, e entregue para o abrigo. Então, nisso, eles acabam pegando alguns dados. Então, eles perguntam por que você tá levando, né? Qual que é o motivo que fez você não poder mais ficar com esses animais? E alguns dados da pessoa mesmo, né? Classe social, se é homem, mulher, né? Daí, eles conseguiram começar algumas pesquisas para tentar entender um pouquinho como é que funcionava, por que as pessoas estavam levando esses animais nos abrigos. Porque a gente realmente tentar quantificar quantos animais são abandonados, e daí a gente pode entender como animais abandonados, esses que estão na rua, é muito difícil. Porque é muito difícil a gente sair contando esses animais, e também a gente tem a questão que nem todos os animais que estão na rua, eles são propriamente abandonados, né? A gente tem outros fatores. A gente tem as pessoas que deixam os animais soltos, a gente tem animais perdidos, então seria muito difícil a gente quantificar isso. Então, uma maneira que as pesquisas trouxeram da gente tentar entender um pouquinho seria dessa forma. Aí, quando a gente traz para a realidade aqui do Brasil e alguns países aqui da América Latina, que a gente não tem essa questão dos animais, dos abrigos aceitarem animais de tutores, a gente entra naquele ponto da onde que a gente tira esses dados, né? Como que a gente entende, né? Então, já é uma outra questão bem mais difícil. O que as pesquisas trazem, né, como motivos? Então,
o que as pesquisas colocaram? Que é muito difícil a gente ter um motivo para todos, vai depender muito da questão principalmente social do país. Então, por exemplo, a gente tem países que são mais pobres, a questão financeira aparecendo entre os principais motivos, mas já países que a gente tem uma condição social um pouquinho melhor, a questão financeira ela não é algo tão importante. Nesses países, o que eu vejo que as pesquisas sempre trazem entre os primeiros? Questão de mudança. Então, a pessoa vai para um lugar para outro e por algum motivo não pode levar o seu animal, ou questão de habitação. Então, principalmente nos Estados Unidos, a gente tem muito essa questão do inquilino, né? Não aceitar o animal no local e a pessoa não poder ficar. Então, isso lá é uma grande quantidade de animais que entram nos abrigos por causa disso. E a gente tem alguns estudos que trazem também a questão do comportamento do animal. Então, é um comportamento que a pessoa acha que não é adequado, que trouxe algum problema para ela, então ela acaba entregando nos abrigos. O que tem também a questão que as pesquisas trazem? É muito difícil a gente saber se esse motivo ele é real mesmo ou ele é só uma desculpa. Então, se é algo que a pessoa encontrou porque ela acha que é um motivo que pode ser socialmente aceito para entregar o seu animal e às vezes ela não quer por algum outro motivo. Então, isso é uma coisa que as pesquisas trazem também, então não tem muito como saber se realmente é um motivo real ou se é um motivo, é uma desculpa que a pessoa dá, ou se às vezes até a própria pessoa cria essa desculpa para inventar um motivo para a conveniência dela. Então, eu não quero esse animal por algum outro motivo e eu invento uma desculpa na minha cabeça para que realmente isso, para que eu crie, para que eu entenda que, não, eu estou abandonando, mas é por causa desse motivo, e na verdade às vezes não é. O que eu vi, porque assim, agora no mestrado eu estou tentando, junto com as ONGs, então com as ONGs, tentando entender as pessoas que entram em contato com as ONGs para entregar o seu animal. As ONGs não recebem, mas muitas pessoas entram em contato com as ONGs porque elas ainda acham, né, que as ONGs, os abrigos terem esse papel. Então, essas pessoas eu tentei mandar um questionário para que elas me respondessem algumas perguntas. Então, eu coloquei alguns motivos e para cada motivo eu dava algumas soluções. O que eu observei? Que a maioria das pessoas não conseguem enxergar uma solução. Então, quando eu dava um motivo, por exemplo, eu vou me mudar, e eu dava algumas soluções para ela não me dava, ela não colocava como uma solução. Daí eu ainda até colocava no final. Existe alguma maneira de fazer você não entregar o seu animal? E a maioria das pessoas falando que não. Então, isso me faz questionar, será que realmente essas pessoas elas estão entregando por um motivo que elas relataram? Ou é algo conveniente para elas e por algum outro motivo elas não querem? E daí, quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar qual que é o papel do animal na nossa sociedade, né? Então, a gente tem o papel do animal muito divergente. Então, tem pessoas que cuidam muito bem, tem pessoas que não cuidam. Então, isso difere bastante. Então, acho que isso traz as pessoas não sabem muito como lidar. Eu até deixei um trecho de um artigo que eu achei bem legal, que eu separei aqui, que eu vou ler para vocês entenderem um pouquinho o que eu quero dizer com essa questão do qual que é o papel do animal na sociedade. Então, eu vou ler aqui. Então, fala assim: nós os amamos, os comemos, gastamos bilhões com eles, vestimos suas peles, os deixamos viver dentro de nossas casas e dormir em nossas camas. Os sacrificamos em experimentos científicos, os humanizamos em histórias infantis e romances para adultos, os abandonamos do lado da estrada no auge do inverno, os adoramos em filmes de Hollywood, caçamos, matamos, compramos produtos que eles representam em anúncio, mantemos cativos em circos e zoológicos para nosso próprio entretenimento, compramos nossos brinquedos de pelúcias fofos projetados à sua imagem e torturamos e espancamos dentro de nossas próprias residências. Então, acho que isso é algo que a gente tem que pensar um pouco, porque essa é a maneira que a sociedade trata os animais. E daí, quando a gente vai conversar com pessoas que não têm um entendimento tão bom assim da nossa realidade, isso causa confusão. Então, ela entende que abandonar o animal é algo aceitável, porque a sociedade ela traz essa construção, né, de como que a gente enxerga os animais muito divergente. Então, a gente tem pesquisas que falam que as pessoas gastam milhões com animais, né, que é um mercado
muito vantajoso, mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas que abandonam, né? Então, são pontos que a gente pode conversar um pouco assim e tentar entender um pouco. Por isso que é bem legal quando a gente traz pessoas que não são da nossa área, que tem essa de entender melhor o comportamento humano, porque é basicamente isso. O abandono hoje de animais é basicamente por causa do comportamento humano. Não é porque o animal não se comporta bem, ou é o comportamento humano, a maneira como o ser humano entende esse animal e a expectativa que esse ser humano tem para com o animal. Então, muitas vezes a pessoa espera um animal de um jeito e ele vê que a realidade é outra. Ou espera que não vá gastar tanto e ele vê que é um ser vivo, que ele precisa de atendimento veterinário e diversas outras coisas que a gente precisa manter. Então, acho que é um pouco isso que a gente pode trazer agora para a conversa. Obrigada. Queria voltar, então, para o Jean, e se vocês tiverem perguntas também, quiserem colocando no chat, a gente vai construindo aqui esse debate. Vocês dois falaram das questões econômicas, né? E o Jean ele terminou a fala dele em cima da questão de que, na década de 90, o Estado traz essa questão que a pobreza e a questão econômica não é motivo para uma família, uma mãe, um pai, abandonar o seu filho. Né? Ou o abrigamento compulsório, né? Ou pedir abrigamento. Conta um pouquinho mais para a gente como que é essa construção desde a década de 90, só para a gente ver se a gente consegue fazer algum paralelo também com a questão dos cães e gatos abandonados. Perfeito. Ouvindo a Michele falar, eu me deparo com um aspecto bastante interessante. Abandona-se, né, por diferentes motivos os animais. Quando uma criança nasce, há um desespero coletivo. E a forma, né, quando a criança não é, de alguma forma, desejada, né, uma gravidez na adolescência, uma gravidez por uma traição, uma gravidez por um relacionamento imediato, ou por um estupro, né, enfim, há um desespero. E é preciso fazer alguma coisa já. E esse fazer alguma coisa já é que leva muitas vezes as pessoas a abandonarem, né? E aí a cultura do abandono está nesse sentido, né? De me livrar de um problema. E nesse sentido é algo muito parecido, né, entre o abandono animal e o abandono de crianças. Porque quando uma mãe, ou um pai, ou uma família escolhem abandonar, há, sem dúvida, uma situação familiar extremamente problemática, né? Porque o abandono, do ponto de vista humano, é a coisa mais desumana possível, né? Porque a criança ela é dependente de seus familiares ou de adultos por anos e anos, diferente de um animal, né? Que terá a sua dependência, sim, por um certo tempo, mas muito menor, haja visto a quantidade, né, que ele vive. Então, tudo isso é algo que precisa ser considerado. E isso só foi considerado, isso só foi tido como uma política pública a partir da Constituição de 88. Então, há um histórico de que o abandono de crianças é algo que se possa fazer. Não deu bom, não posso criar, alguém cria. Então, toda vez que o Estado não se posiciona, não cria uma política pública de atenção ao abandono e, sobretudo, de atenção às famílias, a fim de que não abandonem, há incontáveis pesquisas, Michele, que apontam ou tentam entender o porquê de que as pessoas abandonam. E as razões são as mais diversas, como essas que eu citei, mas, sobretudo, esse desespero diante do recém-nascido, diante de uma vida que se modifica, né, de uma estrutura familiar que existe ou não, seja ela na configuração que for. Então, isso nunca foi matéria dos legisladores, isso nunca foi de interesse público até a Constituição de 88, e quando o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei Federal 8069, de 1990, vai inaugurar
algo que nenhuma das legislações anteriores fizeram figurar, que é o conceito de proteção integral. A proteção integral significa não só tratar da criança e do adolescente em conflito com a lei, que, portanto, não é mais menor infrator, isso era lá da década de 27 e 79, no Código de Menores, e sim, criança e adolescente em conflito com a lei, estes são amparados pela legislação, mas também são aquelas crianças que possam vir a ser achadas em situação de vulnerabilidade, como crescer em ambiente com drogadição, a possibilidade da violência física, da exploração sexual, tudo isso passou a ser lei, né, punindo os agressores em 90. Então, isso significa dizer que há, historicamente, eu não posso dizer uma despreocupação, mas é certamente uma despreocupação. Não havia um interesse público em tratar disso. É a filantropização da criança e do adolescente, ou seja, é matéria, é cuidado das instituições religiosas, daquelas pessoas de bom coração que abrem orfanatos ou casas ou criam criança de rua, como se falava antes, né? Esse termo também é modificado, não existe criança que mora na rua, porque a rua não é uma casa, né? Então, a criança está em situação de rua e, portanto, essa situação tem que ser revertida. Então, tudo isso passa a se modificar a partir dessas legislações e leis orgânicas que vão surgir a partir da Constituição de 88. E, sobretudo, por um Estado interventor. Não estou falando de intervenção na economia, né, como poderia pressupor a social-democracia, mas em intervir no desenvolvimento social com vistas à justiça social. Não se fala de igualdade, fala-se de justiça, no sentido de garantir a proteção básica, tal como diz o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, né, assim como o SUS tem lá a sua legislação específica relacionada à saúde, também temos nós, os assistentes sociais, uma legislação bastante específica, como a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, e o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência, e que vai, então, finalmente atuar na proteção e também no acolhimento. Os serviços de acolhimento são bastante interessantes. Eu tive o privilégio de visitar várias instituições aqui em Curitiba que fazem acolhimento. Eles chamam, coisas do Rafael Greca, de chamar de Casa do Piá. E aí a Casa do Piá, tem a Casa do Piá 1, 2, 3 e assim por diante. E lá as crianças e adolescentes são acolhidas. O que pode gerar o acolhimento? Nunca a falta de recursos. Nunca o fato de que o pai ou a mãe, ou sua mãe, as famosas, hoje chamadas de mãe solo, que eu gosto muito desse termo, né? Não é mãe solteira, como se dependesse de alguém, é mãe solo. A falta de condições não é razão suficiente para o abrigamento. Só é abrigada a criança que se encontra em situação de vulnerabilidade ou ameaça à sua integridade. Aí sim, né? E se a criança é encontrada em uma residência absolutamente insalubre e não há perspectivas de melhor, aí sim essa criança é acolhida, mas do contrário não. De todo modo, a partir de 90, as razões para o abandono diminuem drasticamente em virtude de todas as políticas voltadas ao fim do abandono de seres humanos. O grande problema está na falta de vontade governamental em garantir esse direito e investir dinheiro para a sua garantia, e também na falta de conhecimento desses direitos. Né? Hoje mesmo eu estava no supermercado e veio uma pessoa me pedir para que eu pagasse para ela um pacote de café. Eu disse para ele assim, não, jamais eu pagaria um pacote de café. Ah, você não tem coração? Eu tenho, além de coração, conhecimento. Existe o sacolão da família, existem uma série de benefícios municipais dos quais você pode fazer acesso, e você não faz acesso porque não tem interesse. Seu interesse é outro. O cara virou as costas e foi embora. Então, o conhecimento sobre esses direitos pode garantir que as crianças
deixem de ser abandonadas em virtude dessa divulgação, que não é feita por interesses puramente políticos. Perfeito. Eu queria resgatar, então, uma questão que eu não sei se também existe para a área humana, Jean. Michele, eu queria resgatar a terminologia sobre o abandono. Queria que você contasse um pouquinho para a gente e depois o Jean falar se existe algo parecido na questão das crianças. Uhum. Perfeito. Então, a gente até saiu recente, né, um artigo, que daí a gente conseguiu tentar definir, e daí entra um pouco essa questão, né, da gente tentar diferenciar a questão do que é abandono, o que não é. Então, a gente definiu o abandono como sendo realmente aquele animal que ele está na rua, sem cuidados, né, isso seria abandono para a gente. E daí, quando a pessoa leva para um abrigo, seria a entrega. Então, isso que a gente diferenciou, porque quando a pessoa está levando para um local, mesmo que hoje a gente, aqui no Brasil, a gente não tem isso, a gente tem nos outros locais, a pessoa não está abandonando em si, né? Então, o abandono a gente deixou essa diferença, né? Aí a gente também tem outras maneiras, né? A gente tem a questão da transferência, que é quando é de um abrigo para outro, que também acontece bastante. Daí são termos mais que a gente usaria quando a gente entra na parte de abrigo. Mas eu acho que a principal diferença é essa questão. Quando a gente fala de abandono, que a gente está falando realmente o animal que foi deixado, né, na rua, e que daí se a gente for trazer aqui para o Brasil, a gente já tem legislação que considera crime, então não pode abandonar. E daí a gente teria a entrega, né, que daí pode ser tanto quando a gente a entrega quando é para um abrigo, e daí a gente teria também o termo que daí a gente até ficou meio assim, mas seria a doação do animal, que é quando vai de uma pessoa para outra, né? Então a pessoa, eu tenho um animal comigo, eu entrego para uma outra pessoa, estou doando e essa outra pessoa está adotando, né, esse animal. Então foram esses que a gente seria mais usado quando a gente fala nessa questão do abandono. Daí, até aproveitando um pouquinho a fala do Jean, que ele comentou, é um ponto que eu estava pensando, porque o que eu vejo hoje? Hoje o Brasil, ele é muito dependente de políticas sociais, né? E não criticando as políticas sociais, eu acho que hoje para o Brasil elas são essenciais, mas a gente não tem isso para os animais, quando a gente fala dos animais. Então, talvez isso seja um ponto até que, por isso que a gente tem tanto abandono de animais. Então, né, que o Jean até comentou, que questão financeira não é desculpa para você abandonar uma criança. E hoje a questão financeira é uma desculpa para você abandonar um animal e muitas vezes até socialmente aceita, porque a gente não tem outras maneiras, a gente não tem o subsídio do governo para manter. E daí a gente até pode pensar, se a gente pensa de uma forma mais bruta, assim, a gente poderia simplesmente falar, se a pessoa não tem condição de ter um animal, então não tenha. Só que daí a gente está tirando mais um direito dessa pessoa que já tem tantos outros direitos renegados. Então, a gente simplesmente falar isso não é uma justificativa. Então, acho que talvez a gente criar alternativas, né? Porque a nossa realidade aqui do Brasil é muito diferente de outros países, né? Então, a gente é, sim, dependente de políticas sociais, a gente é, sim, dependente do governo para muita coisa, porque a gente tem, né, históricos de anos, né, das pessoas, né, serem negligenciadas. Então, acho que esse é um ponto também para a gente pensar, né, o quanto a falta de políticas, né, desse assistencialismo social, quando a gente fala de animais, também não pode aumentar a questão do abandono. Porque hoje, se uma pessoa ela não tem condições de criar o seu filho, ela tem algumas formas de procurar, a gente tem, para o governo, ele tem algumas maneiras de ajudar. E quando a gente fala de animal, a gente não tem. E isso eu vivi bastante quando eu trabalhava em prefeitura, por exemplo, quando a gente ia numa casa e o cachorro estava doente e precisava de atendimento veterinário. A gente não tinha para onde mandar. Eu, muitas vezes, tinha que arcar. E isso, para os humanos, a gente não tem, né? A gente tem o SUS, né? E para os animais, a gente não tem. Então, acho que isso também seja um ponto no Brasil que talvez aumente essa quantidade de animais abandonados. Interessante isso. Eu acho que, só colocando um tempero a mais aí, eu acho que a medicina veterinária do coletivo, né, com essa
com um dos pilares da medicina veterinária social, ela vem também dar uma resposta indo nesse sentido social, indo nesse sentido que o Jean comentou com a gente, de ter uma política de acolhimento, né? Porque nesse momento é o que a gente consegue fazer. Retomando um pouquinho da terminologia que a Michelle falou, e depois eu vou falar aqui das perguntas que tem no chat, eu acredito que tenha algumas diferenças, né, Jean? Porque nem todas as crianças institucionalizadas hoje estão para adoção. Então, acho que deve ter uma classificação da situação dessa criança, não sei, só para a gente entender um pouquinho melhor. Então, falemos de terminologia. Política pública é a operacionalização de uma legislação. Ou seja, existe uma lei que preconiza o direito. A política pública é a forma como o poder público vai garantir o acesso e a aplicação dessa lei. Política pública é exclusivamente de interesse não dos legisladores, né, ou interesse não, do papel do legislador federal, estadual e municipal, e do Poder Executivo em executar as leis criadas pelo Legislativo. Assistência social não é, nunca foi, ou melhor, não é hoje, a partir da legislação recente e daquilo que preconiza o Sistema Único de Assistência Social, não é, de maneira nenhuma, ajudar. Assistência social não ajuda ninguém. A única coisa que um assistente social não faz é ajudar. Assistente social faz a mediação entre o usuário e o seu direito. Então, eu posso até não concordar, né? Não foi isso que foi dito, mas eu ouço isso direto. Aí eu não concordo, né? As pessoas brasileiras não trabalham, aí tem o direito, tem isso, tem bolsa não sei o quê, tem bolsa não sei o quê. Não interessa se você concorda ou não concorda. A legislação está aí desde 1988. Se você quer que isso mude, eleja um Congresso para mudar a Constituição. Ponto. As políticas públicas estão aí para serem aplicadas e precisam ser cobradas em sua efetivação, porque é direito, é lei. E aí entra esse aspecto cultural tão desesperador de nossa sociedade, que tem a capacidade de falar, mas uma lei não pega. O brasileiro fala um troço desses, que é absolutamente, não só brasileiros, claro, né, mas a gente sempre, nessa cultura eurocêntrica ou estadunidense, né, no sentido de comparação, esses países não falam essas coisas. Não que eles sejam melhores, né, mas no sentido de que se perceba a ignorância diante de uma legislação, diante do direito, né? Então, garantir direito é essencialmente a função da assistência social. Aí a professora Michelle falou sobre o papel dos filhos, o papel dos animais, né? Qual que é o papel do filho na sociedade brasileira? Essa é uma pergunta mais difícil ainda de se responder, eu acho, porque antigamente tinha-se muitos filhos, e, por exemplo, a palavra família vem do vocábulo grego famulus, que significa escravo doméstico. A função de se ter muitos filhos era poder ter muitos trabalhadores, a fim de que pudessem trabalhar na roça ou em qualquer outro ofício, razão pela qual as famílias de nossos avós ou bisavós eram tão numerosas, né? Os homens trabalham na roça, as mulheres cuidam da casa. E assim perpetua-se essa cultura do papel do filho. Hoje, qual que é o papel do filho? Difícil dizer. Tanto que a maior parte dos meus amigos, por exemplo, não tem filhos, eles são pais de pets. Eu, por exemplo, sou pai de pet, não tenho filhos. E aí, pai de pet, eu falar isso para os veterinários, vocês vão querer me trucidar. Mas, de todo modo, o papel do filho na sociedade tem sido estudado nesse sentido. A Europa, por exemplo, está diminuindo drasticamente a quantidade de filhos, diferente de outros países, sobretudo do mundo árabe, chineses, japoneses e assim por diante. A professora Rita me perguntou a respeito
da terminologia e do fato de que há diferentes situações, sim. Para que se possa colocar uma criança em adoção, é necessário que se faça todo um processo, até que finalmente aquela família, aquela mãe, aquele pai, perca o que hoje é chamado de poder familiar. Quando é destituído daquela mãe o poder familiar, é que essa criança é enviada para a adoção. Esse processo é longo, doloroso, muitas vezes extremamente doloroso, sobretudo quando a criança já tem certa idade. Não há limites de idade para adoção, porque, claro, há diferenças entre adotante e adotado, se não me engano é 14 anos, e a partir de 18 anos não há mais adoção, né? Mas você pode fazê-lo seu herdeiro, isso sim, mas aí é uma legislação específica que não diz respeito ao ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. As crianças abrigadas, nem todas estão, de fato, disponíveis para que sejam adotadas. Muitas delas estão esperando decisão judicial para reintegração familiar ou comunitária. Nós chamamos de família nuclear ou família extensa. Família nuclear, pai e mãe. Família extensa, tios, sobrinhos, primos, avós, né? Então, é possível retomar a criança à família extensa. E a prioridade, segundo a legislação, não é a adoção. A prioridade é o retorno ao convívio familiar e comunitário, do qual, por N razões, a criança ou adolescente é tirada de seu convívio, seja pelo abandono ou seja por situações de vulnerabilidade. Jean, existe dados de quantas crianças são abandonadas no Brasil por ano? Existe um monitoramento? Os monitoramentos são sempre feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e é muito difícil quantificar quantas foram de fato abandonadas ou quantas foram de fato entregues, ou, né, porque há sutis diferenças entre estas situações. E aí cada caso precisa ser estudado individualmente, né, a individualização do caso. Tanto que, a título de exemplo, quando uma criança é abrigada, institucionalizada, a legislação determina a criação do Plano Individual de Atendimento, o que nós chamamos de PIA. Toda criança precisa ter um plano individual de atendimento. Por quê? Porque as especificidades de seu abandono, de suas características culturais, de suas características físicas, né? Seja ela uma pessoa com deficiência ou não, todas essas características precisam ser individualizadas. Então, é muito difícil quantificar individualmente, né, essa questão individualmente, né? Agora, o que se sabe, a partir dos dados do IBGE, né, que a gente tem algo a oferecer, né? O Brasil diz, né, na amostra de domicílios, que há 35 milhões de crianças, né, pessoas até 12 anos, que correspondem a 17% da população. E aí tem um dado novo, né? 113 mil menores de idade, né? Infelizmente aqui o artigo chama assim, né? Crianças e adolescentes brasileiros perderam o pai, a mãe ou ambos para a Covid-19 em março de 2020, e entre março de 2020 e 2021. Né? Então, são consideradas crianças e adolescentes que tinham, né, só os avós. Outros dados, quantas crianças estão para adoção, né? Então, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 30 mil crianças estão para adoção, né? Ou estão em situação de acolhimento, e mais de 4 mil unidades em todo o país. E, deste total, 5 mil crianças e adolescentes estão aptas a serem adotadas. Então, é preciso que você veja que há uma diferença entre crianças abrigadas e crianças aptas à adoção, né? E aí, os dados do IBGE apontam para quantos estão em situação de vulnerabilidade, os 3 tipos enfim, aí poderíamos divagar nesse sentido. Mas não há um dado efetivo. Há instituições como o Unicef, que tenta quantificar isso, outras ONGs que tentam quantificar isso, mas o IBGE não mostra de modo objetivo quantas estão, de fato, em situação de abandono. A Rosângela perguntou
aqui em relação à entrega voluntária. Uhum. Existe essa possibilidade, então, da entrega voluntária diante da lei, né? E se tem um limite de idade? Então, a entrega voluntária ela foi muito fomentada no passado no sentido de que se garantisse o desenvolvimento de uma criança. Essa entrega voluntária, e ela perpassa por aquilo que a professora Michele estava falando, no sentido da legislação. Ela ofereceu àqueles que estavam tentando abandonar o seu animal soluções possíveis, né, no questionário que ela aplicou. Aplica-se essas soluções possíveis no imperativo da legislação. O pai não pode abandonar. Ele não pode abandonar. O abandono é caracterizado como crime. E ele precisa investir nas possibilidades que lhe forem apresentadas para que o abandono seja evitado. Se eu largar a criança e fugir e eu for descoberto, eu sou criminalizado por abandono de incapaz. E posso ser preso, vou ser preso por abandono. Então, não existe entrega voluntária para adoção. O que pode existir é, mediante processo judicial, o pedido de guarda de determinada criança voluntária, né? Aí eu entrego a guarda para uma outra pessoa, que com o passar do tempo e do processo atendidos pelas instituições, pode gerar a adoção. E daí adota-se pelo sobrenome. Mas isto é mediante um processo diferente, né? Não é o abandono. Eu posso entregar a guarda. Se eu tenho filhos, eu não quero criar, eu quero que a professora Rita crie. Aí, de comum acordo, nós vamos à vara da criança e do adolescente e a guarda é transferida. Guarda. Essa guarda só será transformada em adoção muito raramente e com condições muito específicas, a fim de que o meu filho seja herdeiro da professora Rita, né, por exemplo. Então, essa é uma situação muito específica, mas, em resumo, abandono é crime. Tá. O Alexandre ele faz um comentário aqui. Ambos os expositores falaram da necessidade de existência de políticas públicas para evitar o abandono dos direitos humanos ou não, e da falha do poder público no exercício do seu dever de prover condições de sobrevivência aos abandonados. As recentes eleições mostraram que candidatos que propõem a criação de políticas públicas para a solução desses problemas são muito menos valorizados que aqueles que propõem ações assistencialistas às vítimas de abandonos. Além da conscientização, qual seria outra forma para alterar essa realidade? Acho que pode ser uma pergunta para os dois. Primeiro as damas. É só porque é difícil, né? É porque assim, eu consigo ir pensando. O que eu vejo hoje quando a gente fala, né, da parte políticas públicas para os animais é que ela tem muito essa visão de conseguir voto e ela não é muitas vezes efetiva. Então, isso que eu percebo. É ruim, porque a gente tem que ter, não adianta a gente fazer algo muito pontual, mas o que a gente pode trazer de bom disso? É que tem já alguma coisa, tem uma movimentação para que tenha algo. Pode não ser o ideal ou não ser o que é eficiente, mas a gente já tem. Pode não ser um motivo mais digno que aquele político está querendo propor alguma coisa no teu município, no teu estado, mas já é alguma coisa. Então, acho que já é um começo da gente começar a pensar. Ih, a professora travou. E assim, tudo vai dar consciência disso que às vezes a pessoa ela quer algo, então, por exemplo, eu quero só castração do meu animal, mas ela não pensa num todo, né? Então, é muito aquela questão do assistencialismo e não de uma conscientização geral. Então, realmente, as políticas públicas são bem falhas. O que eu percebo, até vendo políticas públicas que funcionaram, como, por exemplo, do SUS e da questão do serviço social, porque tem um sistema envolvido. E hoje eu vejo a proteção animal muito individualizado. Então, cada município faz do teu jeito, sem ter muito o que seguir, sem ter muito
alguém cobrando, e daí acaba não funcionando. E daí eu acho até bem bacana uma maneira que funciona lá em Minas Gerais, né, com o Ministério Público em cima e fomentando isso é bem bacana, porque assim, se a gente deixa para os municípios, eles acabam fazendo muito de qualquer maneira e só realmente visando essa questão do que me dá voto, o que dá visibilidade. Então, isso que eu percebo um pouco quando a gente vê a parte de políticas públicas para os animais. Então, a gente teria que funcionar mais como forma de um sistema, que é um pouco como o SUS funciona, ou a questão da assistência social funciona. Então, a gente tem um órgão acima que vai dar algumas regras, algumas coisas para seguir, e realmente quem vai desenvolver são os municípios. Então, acho que isso que a gente teria que começar a pensar em articular quando a gente fala da parte da proteção animal. É a articulação, né, em todos os níveis. Essa pergunta, Alexandre, é uma pergunta que me fazem com mais frequência do que você imagina. Nós, da sociologia e, sobretudo, do serviço social, somos frequentemente perguntados sobre o que entendemos sobre a importância das políticas públicas que são de assistência social. Então, tenhamos esse cuidado, né? Assistencialismo é ajuda, né? Assistência social é garantia de direito, né? Então, no assistencialismo, eu crio dependentes dos programas, né? Eu dou para que a pessoa fique dependente da instituição, né? Do ração, do comida, do cesta básica, do remédio. A assistência social preconiza a garantia do direito e planos de emancipação desse indivíduo. Eu falava hoje com um menino lá, um graduando da veterinária, sobre a importância de se pensar todo e qualquer projeto com prazo de validade. Tem que ter prazo. E para que esse prazo se cumpra, é preciso que, nesse meio tempo, se crie condições de renda a fim de que eles possam superar a sua situação. Em relação às políticas dessa terrível polarização que aconteceu no Brasil, eu posso resumir, e aqui me perdoem o simplismo, burrice. Burrice. E veja, a partir do momento que eu não consigo, e quando eu falo burrice não porque as pessoas são desinformadas, mas é porque elas escolhem acreditar em uma narrativa que vai ao encontro de seu próprio delírio. E assim não conseguem refletir sobre a necessidade de compreender o que lhes é direito e o que é de fato, e não a imaginação ou o discurso de quem quer que seja. É por isso que eu chamo de burrice. Há pessoas que não têm condições dessa reflexão. Aí não, aí é outra história. Mas a classe média, né, pessoas que têm acesso à universidade, reproduzirem esse tipo de burrice, aí nós estamos em outra marca. E por que eu digo burrice? Explico, bem rápido. As políticas de assistência social são direitos estabelecidos na Constituição de 88. É função do Legislativo e do Executivo Federal garantir a legislação por meio de políticas públicas. Quando eu não quero fazer isso, quando eu vejo que isso, né, na minha ideia, no meu delírio, vai fazer com que eles sejam dependentes, o brasileiro vai ficar vagabundo, não vai trabalhar, vai ficar só recebendo ração, só recebendo alimento, o que eu faço? Eu crio uma narrativa contrária, mas não uma narrativa diretamente contrária, dizendo isso está errado. Eu crio uma narrativa diferente, buscando convencer as pessoas de que as políticas públicas, de que a assistência social não é bom. Não, nós precisamos investir no empreendedorismo. Precisamos investir em quem trabalha. Os meus alunos falavam assim, professor, trabalho tem. E você vai dar trabalho para essas pessoas? Mostra para mim onde é que tem trabalho. Você já foi a uma comunidade? Entre numa comunidade e vá lá e fale para eles. Gente, chega aqui junto. Vocês não trabalham porque vocês não querem. Faça um desses políticos subir a uma comunidade no Rio de Janeiro, ou mesmo aqui em Curitiba, nas comunidades carentes que temos, e fale para eles falarem esses discursos absurdos de que o brasileiro é dependente, não sei o quê, que vocês têm mais que trabalhar.
ele nem sai de lá. Ele é linchado. Né? E aí, o que eu faço? Ao invés de falar uma coisa dessa, eu crio um discurso moralista, baseado lá em banheiros unissex. Né? De onde que alguém tira um negócio desses? Isso é puramente para desarticular o que é nosso direito. Ah, professor, assim falando, você parece um petista. Eu não sou petista, taxista, paraquedista e ista nenhum. Eu sou um defensor da lei. Se é o governo Lula que vai fazer isso, se é o Tiririca que vai fazer isso, se é o Alexandre Frota que vai fazer isso, quem quer que seja, desde que garanta a lei. Ai, com certeza. Em cima da sua fala, me veio uma questão de um estudo que foi feito, né, na Federal, pela Stephanie, e que ela identificou que um risco para maus tratos, e que isso entre abandono também, é o nível de educação do chefe da família. Então, a gente acabou encontrando, né, uma correlação desses dois fatores em cima da educação. Então, acho que vai bem ao encontro disso que você está colocando, Jean, que é realmente nós, com a nossa experiência da nossa casa, eu tenho meu quarto, eu tenho 2 banheiros, eu tenho a geladeira, o freezer, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, né? Então, quando a gente saiu com alunos, acho que faz uns 4, 5 anos, na vivência de medicina do coletivo, e que a gente saiu com agente comunitário, que a gente foi numa família que morava o pai e a mãe, uma menininha de 8 anos e o menor de 4 anos, e eles não tinham um banheiro, acho que a Michelle lembra dessa história, porque a ação, o projeto dessa turma, desses alunos, eles queriam construir um banheiro para essa família, né? Eles não tinham banheiro e estavam muito bem obrigados sem banheiro, eles saíam lá no mato e faziam. A gente não consegue entender essa realidade, imagina entender essa outra realidade da educação, da cultura, de eles encontrarem alguma porta aberta para eles darem seguimento na vida deles, no sentido de ter um trabalho e ter um salário, né? Só para a gente já pensando em ir terminando, eu vou levantar aqui o comentário, né, que a Vânia colocou, a Vânia do Fórum Animal. Um dos grandes problemas sempre é a forma do financiamento, em quais ações em quais ações seriam as prioritárias na visão de ambos. Poderíamos ter aspectos gerais com políticas nacionais e depois discutirmos as particularidades na minimização do abandono, uma vez que a multiplicidade de motivos, em especial no caso dos animais, é real. Então, não sei se vocês querem fazer um comentário em relação a isso, né? Essa questão do financiamento, em relação às ações prioritárias. Eu anotei aqui, eu acho que algumas palavras-chave que vocês dois falaram. Então, a Michelle falou da questão de ter um sistema envolvido, e aí nos remete, né, quem é da saúde pública ou da saúde coletiva, nós temos os sistemas das vigilâncias e o que isso desencadeia, né? Então, como ter um sistema de prevenção, de acolhimento, isso que o Jean falou, de preparar para essa família, por exemplo, hoje, uma família que recebe ração gratuita, né? A gente, por exemplo, o nosso projeto Zero Fome lá na UFR, que o Jean está fazendo parte e fazendo seleção das famílias lá dentro do centro. Então, como que a gente vai fazer com que essa família, no futuro, não precise receber a ração desse animal, né? Então, ela entendendo os seus direitos, buscando os seus direitos, mas também ela sendo empoderada para isso. E outra questão que eu anotei que vocês falaram é essa questão da garantia de direito. Então, como a gente poderia pensar isso na questão do manejo populacional, pensando no direito animal também. Eu acho que foi isso. Então, eu passaria para vocês fazerem um comentário, né, nesse levantamento, né, nessa
nesse comentário da Vânia, mas vocês já fechando esse nosso bate-papo. Perfeito. Se me permite começar, professor Michele. Veja, o que a Michele falou, de fato me parece, e aqui me perdoem a ignorância, me corrija, por favor, professora Rita, não haver um sistema único nacional de prevenção ou de atenção a animais, né? Esse sistema único que existe no Brasil de assistência social é fruto de debates do Conselho Federal de Serviço Social, é fruto do debate dos conselhos regionais em serviço social, é fruto do debate dos movimentos sociais em torno da garantia do direito e do desenvolvimento social. Então, fica aí uma pergunta, né? Qual é o papel do Conselho de Veterinária? Existe um Conselho Federal de Veterinária? Em que medida esse conselho está envolvido na construção de um plano nacional que possa, de fato, atender como existe um plano nacional para assistência social? Esse é um questionamento que eu devolvo a vocês. Segundo, sobre financiamento. No orçamento público da União, há um percentual, eu não vou saber de cor aqui, mas o Google sabe, público da União. Existe um percentual destinado exclusivamente à assistência social, né? E essa assistência social está, né, prevista na legislação e no orçamento. E com isso, entende-se o seguinte, não vou achar o percentual aqui agora, mas o fato que é o seguinte, existem programas e projetos para que pessoas possam sair da sua situação de vulnerabilidade. O acesso a esses programas e projetos é que é o problema. O problema não é o financiamento, o problema é a falta de projeto e de acesso. Um exemplo, eu integrei o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente por um período e coordenávamos os conselhos tutelares e nas nossas reuniões nos eram apresentados projetos para atender esse público específico e por características da legislação havia necessidade de uma contrapartida e aí havia o financiamento público, né, para o projeto. Naquele ano, que eu nem lembro, eu acho que é 2014, uma coisa assim, 50 milhões de reais foram devolvidos aos cofres federais por falta de projeto. Então, não há projeto para que se faça. Não há organização da sociedade civil e do poder público para que se faça esses inúmeros projetos que dinheiro tem. O que faz o Poder Executivo? Não usou? Então coloca em outro lugar, o que é natural. Em Curitiba, uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade pode receber uma série de atenções pelo CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, que é financiado pelo município e pelo governo federal, Estado e Federação, liceus de ofício, como eu falei antes, daquele menino do supermercado, vários equipamentos públicos que podem fornecer tudo o que ele precisa, desde que integrante dos projetos, e também, é claro, daquilo que veio unificar o Sistema Único de Assistência Social, que é o Cadastro Único. Sendo integrante do Cadastro Único, há N possibilidades de superar a sua situação de vulnerabilidade. Mas é preciso ter, como a legislação pressupõe, CPF, RG, residência. É preciso atender alguns critérios de elegibilidade. E por isso nem todas as famílias acabam conseguindo ter esse acesso, até por causa do gargalo da lei. Mas em termos de financiamento à assistência social e de combate às situações que fomentariam o abandono, eu poderia citar N projetos, vários, inúmeros, projetos da área de educação, a respeito da gravidez na adolescência, de educação sexual, de fornecimento de métodos contraceptivos gratuitamente pelo SUS, né? Todas esse financiamento para evitar
uma gravidez indesejada, não gosto desse termo, existem e são financiados pelo Estado. O que falta é educação, acesso à informação e uma mudança cultural que permita que essas pessoas concebam o papel dos seus filhos, o seu papel enquanto mãe que gera e o papel do homem que gera, precisa ser revisto. E essa mudança social se consegue apenas com uma mudança cultural. Ou seja, há um desafio imenso pela frente. Nossa, com certeza. O importante é não desanimarmos, né? Então, eu vou passar para a Michele fazer também a sua finalização e já incluir, se possível, na sua resposta. O Aristone deixou uma questão assim, aqui de como garantir o direito de uma pessoa ter um animal de estimação, mas na condição de um animal semidomiciliar, com moradias com fácil acesso à rua e a família não tendo a mínima condição de fornecer assistência veterinária. Então, fazer suas considerações e talvez um resuminho aí do que a gente já tinha conversado antes, né, que eu acho que se encaixa já em algumas falas que o Jean e você já fizeram aqui. Eu acho que só assim, finalizando um pouco o que o Jean falou e enfatizando um ponto que é extremamente importante quando a gente fala de proteção animal, é a questão da educação, não adianta, assim, é meio clichê falar disso e meio até às vezes simplista, né? Mas acho que é o principal, é a maneira de tentar empoderar as pessoas para que elas consigam, né, em busca dos seus direitos por conta própria. E daí, quando a gente fala até dessa parte dos animais, eu acho que tem 2 pontos quando a gente fala de educação. Primeiro, a sociedade entender que o animal é um ser de direito, né? Então, não é um objeto, que é isso que a gente tem que começar a colocar na cabeça da sociedade. E eu acho que tem um outro ponto bem importante da gente incluir quando a gente fala de educação, é das pessoas entenderem o que é um animal, o que é ter um cão, o que é ter um gato, porque muitas vezes as pessoas elas têm expectativas que não são reais de ter esses animais, e isso pode causar abandono. Então é muito comum a gente ver em redes sociais aquele cachorro bonitinho se dando bem e se dando bem com tudo, e, na verdade, isso às vezes não é o que acontece, né? Então, às vezes a pessoa vê aquilo, enxerga aquilo e aí esquece o que é ter. E às vezes ela vai atrás de um animal pensando nisso e vê que a realidade é um pouco diferente, não é bem aquilo. Então, a pessoa entender o que é um comportamento de um animal, acho que é extremamente importante para que elas saibam lidar com eles, né? Quando realmente elas resolvem ter um animal. Só dando um exemplo, né, é bem comum, assim, sempre tem fotos, né, dessas redes sociais de crianças com cachorros, né, e esses dias até eu falei, acho tão bonitinho, né, eu não, para vocês saberem, eu não tenho filho, eu não pretendo ter filho, mas às vezes eu vendo essas fotos, eu acho tão bonitinho, às vezes até vontade de ter filho. Então, às vezes tem pessoas que pensam isso, tipo, olha o cachorro, ai, como é bonitinho, como é fofinho, ai, eu quero ter um. E depois não pensam no que é, né, manter esse cachorro. Então, acho que tem muita gente que resolve ter animais por causa disso. Não tem realmente essa visão do que é ter. Então, acho que isso é um pouquinho que essa parte da educação a gente precisa colocar na cabeça das pessoas. Muito obrigada. Fala. Não, acho que é só aquela questão dos animais semidomiciliados, como garantir, bem... Por isso que, assim, que é importante a gente ter um sistema. Então, a questão do atendimento veterinário gratuito para essa circunstância, ela é extremamente importante, porque que nem eu comentei na época que eu trabalhava em prefeitura e que a gente ia atender, eu tinha pavor de atender demandas de maus tratos, porque eu sabia que se eu encontrasse um animal em uma situação que ele precisasse de atendimento veterinário, eu sabia que ia sobrar para o meu bolso, e eu sabia que eu não ia conseguir deixar o animal lá. Então, realmente, isso é extremamente importante, a gente ter um mínimo de acesso a um atendimento veterinário gratuito para minimamente algumas situações, realmente, porque é bem difícil. Eu já cheguei, na época que eu atendia maus tratos, aí eu não quero ir, porque eu sei que eu vou pegar uma situação lá que o animal vai precisar de atendimento e eu sei que vai sobrar para mim. Então, minimamente isso, eu acho que é importante a gente pensar que tenha, até para essas questões, né, dos semidomiciliados, para que eles tenham o mínimo, e daí a gente pensa até nessa parte de saúde pública, né, deles terem o mínimo de atendimento até para essa questão de transmissão de doenças, né, extremamente importante. E hoje a gente, poucos municípios têm realmente políticas para isso, para tratar dos animais semi-domiciliados. Senhora Bom, Rita,
Oi, pois não. Posso só complementar uma coisa que eu achei aqui agora? O orçamento federal executado em 2021 foi de 4,18% do orçamento, né, do montante de 3 trilhões de reais, 861 bilhões, 4,18% foi para a saúde e 4,11% para a assistência social. Então, quase o que se gasta com o SUS, né, e sabemos o quanto o SUS gasta, é o que se gasta com assistência social. Então, onde está esse dinheiro? Por que que esse dinheiro não está chegando aonde ele deveria chegar? Né? Então, é preciso que a gente tenha em mente que isso é um financiamento existente. Vale ressaltar, né, que 50,78% do orçamento foi apenas para pagar juros e amortização da dívida. Esse é sempre um dado que a gente gosta de lembrar. E sobre o que a professora disse, a professora Michele falou, eu também deixei de ser assistente social de atendimento ao público, porque eu ficaria mais pobre do que já sou. Né? Se você vê uma criança, um adolescente, um idoso em situação de vulnerabilidade, você quer fazer alguma coisa. Né? E, com certeza, para agilizar, né, o acesso, acabaria saindo do meu bolso. E aí a gente precisa se disciplinar a conseguir ver a situação problema e permitir que os mecanismos atendam. Só que no caso de vocês, a ausência desses mecanismos dificulta ainda mais o processo. Bom, gente, foi uma discussão importante, com conceitos que a gente pode usar transversalmente aí na nossa área. Agradecer à Michele, ao Jean, pedir para vocês, como que fala, Lucas? Clicar, seguir o Instituto de Medicina Veterinária Coletivo, seguir o Centro de Medicina Veterinária Coletivo, seguir o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, acessar lá o site da Medicina do Coletivo da UFR, tem um monte de material lá para vocês sobre abandono, e espero que a gente, Instagram, tá ali, ó, Instagram, Instagram, e põe do fórum também. Então, gente, agradecer vocês, até a próxima roda de conversa. Não sei se o Lucas já tem a data da próxima, que eu acho que tem mais uma ainda esse ano, né, Lucas? Tem mais duas, mas eu não tenho não, é final de dezembro. Não, final de novembro vai ter mais uma relacionada com raiva e em dezembro vai ter sobre combate aos maus-tratos aos animais, sobre dezembro verde. Então, é isso, gente. A importância de a gente estar trabalhando com outras profissões, né? Eu estou muito feliz. Eu simplesmente roubei o professor Jean. O professor Jean está trabalhando com a gente lá no Centro de Medicina do Coletivo e está ajudando a gente a entender o que é trabalhar no coletivo e no social ao mesmo tempo, né? E agradecer também a Michele por todo o seu empenho aí no mestrado com as pesquisas de abandono. Um abraço, então, para todos e todas. Bom descanso, gente. Obrigada, Lucas. Obrigada, pessoal.